Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de arte. E daí, você que está me assistindo aí pela TV, pelo aplicativo Aula Paraná, pelo YouTube, vamos conversar mais um pouquinho hoje? Vamos fazer novas descobertas, ver coisas interessantes sobre arte? Vamos, né? Mas antes da gente começar, eu quero lembrar que vocês não podem esquecer de entrar na sua sala do Classroom, realizar as atividades das aulas, que vai servir como presença e com certeza na nota de vocês do trimestre, ok? E para você que não consegue de jeito nenhum entrar no Aula Paraná, no Classroom, vai lá na sua escola, pega o material, leva para casa, faz as atividades e devolve lá conforme combinado, ok? Legal, então. Então, vem aqui com a professora Tatiana para mais uma aula. E a gente vai começar recordando o que a gente viu na aula passada, ok? Olha lá, aprendemos que os pintores utilizam os desenhos como esboço para a posterior produção de suas pinturas. Conhecemos o período da história da arte chamado Renascimento, como eram as temáticas das pinturas, a descoberta da tinta a óleo e o início da pintura em tela. Descobrimos o que é um afresco e também conhecemos um pouco mais do artista Michelangelo e Tarsila do Amaral. Estão lembrados disso? Estão, né? Então, olha só. E o que é que nós vamos ver hoje, professor? O que de interessante a gente vai ter nessa aula de artes? Olha só. Hoje, a gente vai conversar sobre os suportes e os materiais que podemos utilizar para realizarmos desenhos. Então, a gente vai hoje descobrir aí onde é que a gente faz os desenhos, o que a gente pode utilizar para desenhar, tá? Como suporte e os materiais, ok? Então, vamos descobrir primeiro o que é um suporte. O que é o suporte na arte? Olha só, é o que serve para sustentar a obra de arte, ou seja, é onde realizamos as produções artísticas. Como assim, professora? Pensa lá você, na sala de aula presencial, quando a gente estava lá. O seu professor chegava e pedia para você, entregava uma folha para você de papel canson, né? Aquele papel especial para desenho, para pintura, certo? E aí ele pedia lá uma produção artística para vocês, tá? Vamos dizer assim, desenho com lápis de cor, ok? Qual é o suporte em que vocês estão fazendo este desenho? É a folha de papel canson. Ele é o suporte onde vai estar feito o seu desenho. Ficou claro? Ficou entendido? Legal, então. Se ficou entendido, tá bem tranquilo. Olha lá, o que nós vamos seguir aqui? No teatro e na dança, gente. Qual é o suporte do teatro e da dança? É o corpo. Lá no teatro, quando a gente está vendo uma peça teatral, o que a gente vê as pessoas? Quem que representa é o corpo. Quando dança, quem dança? O corpo, certo? Que se movimenta. Então, no teatro e na dança, o suporte para que a arte aconteça é o corpo, ok? E nas artes visuais, professora? É só essa folha que você disse para nós? Não, né? Olha só, o suporte mais comum é a tela. Quando a gente fala em tela, todo mundo, né, fala assim, pintura, já pensa em pintura em tela, né? Já pensa no quadro. Então, por isso ele é o mais comum, né, de se lembrar, de se fazer. Mas podemos desenhar em papéis variados, muros, paredes, madeira, lousa, chão, areia, tecidos, papelão e até mesmo no nosso corpo. A gente pode desenhar no nosso corpo, professora? Pode. E a gente já vai ver sobre isso, tá? Calma lá. Olha só, os suportes podem ter formatos bidimensionais ou tridimensionais. Vocês lembram o que é um suporte ou o que é bidimensional e tridimensional? Vamos recordar, para quem não lembra? Olha só, bidimensional, pessoal, são os suportes que possuem altura e largura, possuem duas dimensões. Então, vamos aqui à imagem que nós temos um exemplo aqui do mural do grupo Objetos Pichadores Não Identificados, na fachada lateral de um prédio, no bairro de São Mateus, na zona leste da cidade de São Paulo. Tá? Então, gente,
Esse aqui é bidimensional por quê? Ele utilizou um lado da parede somente, então ele utilizou a largura e a altura de uma parede. Por isso que esse suporte é bidimensional, ok? Olha só, e tridimensional? São os suportes que possuem altura, largura e profundidade. Apresentam 3 dimensões, pessoal. Tá? Então, o nosso corpo, altura, largura e não temos uma profundidade? Nós somos tridimensionais, ok? Muito bem. Então, olha só, eu trouxe aqui 2 imagens, tá? Então, olha só, uma aqui é parte do projeto Favela Painting de Hans e Han, no Morro Santa Marta, aqui no Brasil, tá? Então, olha só, aqui é considerado tridimensional nessa primeira imagem, por quê, pessoal? Porque esta imagem, ele trabalhou as 3 dimensões da construção, ele não utilizou somente uma parede, ele trabalhou todas as paredes dessa construção. Então, trabalhou a altura, a largura e a profundidade da construção, por isso ela é considerada um suporte bidimensional. Já aqui embaixo, na imagem abaixo que aparece o peixe, nós temos o quê? Parte da obra Rio Cruzeiro, concluída pelos mesmos artistas, né? Hans e Han, e pela comunidade em 2008. Então, a comunidade ajudou nesse projeto também, tá? E restaurada em 2018, conforme o detalhe ali aparecendo o pessoal fazendo a restauração. Gente, essa obra a gente olha, não parece que tá com onda mesmo, né? Parece um tridimensional mesmo. Ali, pessoal, aonde eles fizeram para conter, né, o deslizamento, né, que foi feita essa obra ali, né, com aquelas escadas, tudo que é uma contenção do morro para que ele não deslize, né? Nessa contenção ela é tridimensional, no morro ele é tridimensional. Então, por isso o suporte é considerado tridimensional, ok? Ficou entendido essa parte? Então, 2 dimensões, 3 dimensões. Relembramos, ok? Muito bem. Então, a gente vai exercitar um pouquinho, tá? O que a gente lembrou, certo? Já vimos o que é suporte, bidimensional, tridimensional, já vimos bastante coisa. Olha só, o que é o suporte na arte? Você vai responder e daqui a pouquinho a gente confere. Daí, responderam? Então, vem aqui, vamos ver se a sua resposta está certa. Olha só, é o local onde realizamos nossas produções artísticas, ou seja, é o que serve para sustentar a obra de arte. Exemplo, né, para a gente entender melhor. Pintura em tela. O suporte é a tela, ok?
Tranquilo? Acho que sim, né? Agora ficou bem explicadinho, bem claro. Vamos a mais um exercício para a gente fixar. Qual o suporte utilizado nas produções artísticas de dança e do teatro? Letra A, o palco. Letra B, a voz. Letra C, o figurino. Letra D, o corpo. Responde essa que está super fácil, daqui a pouco a gente confere a alternativa correta. Daí, galerinha, marcaram a alternativa? Vamos ver qual é então? Vem aqui comigo para a telinha e a gente vai ver que a alternativa correta é o corpo. Lembra? Dançando, representando, certo? Legal. Vamos em frente então, a gente vai ter vários exercícios para fixar bem esse conteúdo. Olha só, nas artes visuais, temos várias possibilidades de suporte para realizar nossas produções artísticas. É possível utilizarmos o nosso corpo como suporte para a arte? Sim ou não? Sinala qual você acha que é e daqui a pouquinho a gente confere se está certo. Daí, responderam? Vamos ver então qual alternativa é a correta? Vem aqui comigo então. Sim ou não? É sim, né, pessoal? A gente pode sim fazer o nosso corpo como suporte. E a gente vai já descobrir como. Só um pouquinho. Olha lá. Questão 4. Explique a diferença entre um suporte bidimensional e um tridimensional. Certo? Responde aí, escreve bonitinho, a gente já confere se o que você fez está correto.
Daí, galerinha, escreveram a diferença entre o bi e o tridimensional? Então, vamos conferir aqui qual é a resposta? Olha só, o suporte bidimensional é aquele que possui duas dimensões, altura e largura. Já o tridimensional é aquele que possui três dimensões, altura, largura e profundidade, ok? Acho que isso foi bem tranquilo, porque vocês já sabiam sobre bi e tridimensionalidade, certo? Tenho certeza. Olha só, quinta questãozinha. Quando realizamos um desenho em uma camiseta, estamos utilizando um suporte para a arte bidimensional ou tridimensional? Pensa na camiseta. Esse suporte é bi ou tridimensional? Responde aí, a gente já confere se está certo. E daí? Responderam? A camiseta, ela é um suporte bi ou tridimensional? Vamos conferir aqui na telinha? Olha só, a resposta é bidimensional, né? A camiseta lá tá esticadinha, ela tem altura e largura, ela não tem uma profundidade, certo? Muito bem. Olha só. E aqui nós vamos ver agora sobre muros e paredes como suporte. No início da aula, a gente falou que podem ser vários suportes para a gente fazer um desenho, certo? Para a gente fazer uma produção artística. E um deles é os muros e as paredes, certo? E o que a gente faz nos muros e nas paredes? O que os artistas produzem ali? Olha só, um dos estilos de desenhos e pinturas feitos nos muros e nas paredes é o grafite. Já viram falar do grafite? Ah, eu acho que já, né? Já passaram pela rua, já viram muitos grafites bonitos, né? Então, olha só, se não viram pessoalmente, podem ter visto em revistas, livros, televisão, não é? Olha lá, os artistas que fazem esse tipo de trabalho são conhecidos como grafiteiros, ok? Eu tenho aqui uma imagem, né, que é do Michael Jackson. A gente traz bastante, né, o Michael Jackson, tem bastante produção que fala, né, que usa o Michael Jackson, né, e essa aqui é mais uma delas. Olha só, essa produção do Michael Jackson foi feita pelo Cobra, tá, o Eduardo Cobra, que é um grafiteiro brasileiro, muito conhecido mundialmente, tá? E ele fez aqui, lá em Nova York, esse grafite, né, com metade do rosto do Michael Jackson quando criança e metade quando adulto, né? Bastante colorido, usa até umas formas de pinturas ali que tornou meio geométrico no rosto, bem interessante, certo? E olha lá, aqui eu tenho o Cobra, né? Este
é o nosso grafiteiro brasileiro, super conhecido. E olha só, eu trouxe aqui uma imagem que ele está em frente a um enorme mural feito em grafite, em que ele fez lá no Rio de Janeiro, para a época da Olimpíada. Vocês viram como tem produção, né, feita para esse período da Olimpíada aqui no Brasil? E esse aqui é um mural enorme, né, em que mostra as várias etnias, né? Mostra várias etnias, tá? Super bonito, né? A gente vê que ele tem uma característica de colocar cores, né? Ali nas imagens, então ele fez a imagem, agora nós temos cores listradas, né? No rosto das pessoas ali do grafite, né? Olha que legal. Então, o cobra, para vocês terem ideia, foi um antigo pichador. Olha só. Então, olha, vamos ver aqui. Professora, mas pichador e grafiteiro não é a mesma coisa? Pichação e grafite não é a mesma coisa, gente. Vamos lá. Quando a gente fala em grafite, a gente está falando em arte. Quando a gente usa a palavra pichação, a gente está falando em, vamos dizer assim, vandalismo. Ok? Vamos lá. O grafiteiro, ele faz desenhos artísticos, né? Que trazem aí temáticas, trazem ideias, que são feitas para deixar o ambiente mais bonito e tudo mais. Já a pichação é uma forma de vandalismo, né, que denigre o ambiente, vamos dizer assim. Geralmente é utilizado com letras, tá? Geralmente. Tá? A maioria das vezes tem mais letras em que os próprios pichadores se comunicam entre gangues, deixam recados, né? Então, aí não tem autorização para fazer esse trabalho nesses muros, né? Seja de propriedade particular, seja de propriedade privada. Os grafiteiros embelezam o ambiente através do desenho, usam também letras, tá? Bem elaboradas, bem trabalhadas e tem autorização, né? É algo autorizado, algo legal, tá? Então, não vamos confundir os dois termos, ok? Tranquilo? Muito bem, então. Então, vamos seguir em frente. Olha só. Quando os grafiteiros realizam seus desenhos, geralmente usam moldes, que são chamados de máscaras. Outros fazem o esboço em carvão. Os desenhos também podem ser feitos à mão livre, diretamente na superfície com a tinta spray ou com rolinhos de espuma. Então, pessoal, eles fazem um molde, aquele molde vazado, que a gente também chama de stencil, né? E colocam sobre o muro, sobre a parede e com o spray, né? Fazem ali o seu desenho. Mas, é claro, tem os artistas que fazem o desenho com esboço em carvão, olha lá, usando o desenho como base, né, para grafitar, e depois faz todo o trabalho com o spray, ok? Ficou entendido aí? Então, o muro, né, como suporte, a parede, e o desenho que a gente viu na aula passada, né, o desenho preparatório, o desenho prévio, né, que ajuda ali nos moldes, ok? Vamos lá, então. Corpo como suporte. Olha só, lembra que eu falei isso que a gente ia ver sobre o corpo como suporte? E olha aqui então, ó, quando utilizamos o corpo como suporte para desenhar, estamos realizando uma arte corporal, isto é, body art. Atualmente, na arte contemporânea, a gente chama de body art. Antigamente se chamava ali simplesmente de pintura corporal, certo? Então, olha só, na contemporaneidade a gente chama de body art, certo? E olha lá, a body art pode ter intervenções temporárias ou permanentes. Através do que, pessoal? Através de tatuagens, piercings, maquiagens, né? Todo isso faz essa forma de arte, tá? Então, pensa lá. A tatuagem, você já deve ter visto alguém tatuado, não deve? Então, tem a tatuagem permanente, que é aquela que não sai, né? Que o tatuador usa aquela maquininha lá com tinta que vai furando e colocando pigmento na pele, né? E a gente tem, por exemplo, a tatuagem de rena, né? A tatuagem de rena é uma tatuagem temporária, né? Você vai tomando banho, ela vai clareando, clareando, clareando até sumir, ok? Aí, gente, os piercings, as maquiagens, maquiagem que principalmente as mulheres usam bastante, né? Para deixar o rosto bem harmonioso, bem bonito, é uma forma aí de body art também, ok? Tranquilo? Ficou entendido sobre isso? Legal. Então, vamos seguir em frente. Olha lá.
Nos dias de hoje, existe uma forma contemporânea de body art de caráter efêmero, ou o que é efêmero? Temporário, né? Que acontece e passa. Feitas com pinturas e apliques. Isso a gente chama de body paint. Então, olha só, temos uma imagem aqui do corpo todo pintado, com uma forma mais abstrata, né? Que a gente depois toma banho e sai, não é? A tatuagem de rena que eu falei para vocês também é uma forma efêmera, né? Vai sair, ok? E olha só, essa pintura corporal com apliques e tudo mais é bastante utilizado nas séries que a gente vê, nos cinemas, né? Com vários personagens que pintam lá o corpo, todo de azul, por exemplo, todo de verde ou lilás, né? Então, é bastante utilizado no cinema, né? Na televisão, nas séries que a gente vê, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos seguir em frente, que a gente tem aqui que exercitar um pouquinho, não é? Vimos bastante coisa já. Olha só. Como se chamam os artistas que estudamos nesta aula, que realizam produções artísticas nos muros e paredes das cidades? Como chamamos este tipo de arte? Pensa lá um pouquinho, tá? Responde, daqui a pouco a gente confere. Daí, pessoal, responderam? Então, como é que se chama aí estes artistas e o que eles fazem? Olha só, os artistas são chamados de grafiteiros e a sua arte é chamada de grafite, ok? Bem tranquilinho, né? Vamos seguir em frente com mais uma perguntinha. Qual é um dos materiais utilizados pelos grafiteiros para finalizar os desenhos feitos nos muros ou paredes das cidades? Letra A é a tinta guache, letra B, tinta aquarela, letra C, tinta a óleo e letra D, tinta spray. Qual é a alternativa correta? Responde aí, daqui a pouquinho a gente confere a resposta certa.
Daí, pessoal, marcaram a alternativa correta? Anotaram aí qual é? Então, olha só, a alternativa correta é a letra D. Tinta spray, lembra que estava até no desenho ali na fotinho, né, os sprays, certo? Ok, vamos mais uma atividadezinha para esta parte da aula. Defina o que é body art. Então, vai escrever aí o que é body art, a gente já confere se sua resposta está correta. E daí, responderam o que é body art? Vamos então ver aí a definição e ver se você acertou. Olha só, body art, arte do corpo, é uma tendência artística contemporânea que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e na Europa, sendo sua principal característica o uso do corpo como suporte e intervenção para a realização do trabalho artístico. Eu sei que você não colocou aquela parte ali que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e na Europa. Não se preocupa, tá? A prof colocou aqui para complementar aqui, vocês saberem aonde foi que surgiu e quando surgiu. Ok? Entendido? Beleza, então. E aqui a gente vai seguir e ver agora sobre as ferramentas para realizar o desenho. O que a gente utiliza para fazer esses desenhos? Olha só, podemos utilizar para realizar desenhos lápis, grafite ou de cor, giz de cera, carvão, giz pastel, aquarela, canetas, que podem ser nanquim, hidrográfica, bico de pena, etc. E até mesmo nossos dedos. A gente usou muito os nossos dedos, né? Quando a gente era criança, a gente sempre pintava com o dedo, não pintava? Pegava tinta lá, ó, com o dedo. Fizemos muito isso, vocês também fizeram. Ah, tenho certeza. Olha só, então tem várias formas e vários materiais que a gente pode utilizar para fazer o desenho. E a gente vai conhecer um deles mais a fundo hoje. Olha só. Mas antes, deixa eu mostrar essa tirinha para vocês que eu achei super interessante. Olha só, você não vai pintar o céu, filho? Vou. Estou esperando o momento certo. Minha caixa de giz só tem 6 cores. Ai, que triste, ele não vai conseguir pintar porque não tem todas as cores ali do pôr do sol que ele queria. Olha só, quando a gente tem uma variedade maior de cores é bem interessante, né? Mas na sala de aula a gente até consegue, eu coloquei isso daqui para a gente pensar que a gente até consegue fazer algumas misturas de cores, hein? Dá para pensar nisso, ok? Olha lá, o lápis. Este é o material que a gente vai estudar mais a fundo hoje.
sobre o lápis. E olha só, os primeiros registros da existência do lápis, mais próximo do que conhecemos hoje, datam entre o século 17 e 18. Em 1644, temos o primeiro registro do uso do lápis na Alemanha, por um oficial da artilharia. Então, né, ali da pessoal que era representante ali do exército, né, da época. Certo? E olha só, o que nós temos mais de interessante? Vamos ver o lápis que nós temos hoje. Vocês utilizam muito lápis para desenhar na sala de aula, não utilizam? Utilizam sim, né? Inclusive tem alguns materiais, né? Alguns professores que pedem, pessoal, é bom ter um lápis 2B, um lápis 4B, um lápis 6B. Não tem nas aulas de arte? Tem, né? E a gente vai entender por que, né? Às vezes é solicitado para vocês esse tipo de material. Vamos ver aqui? Então, olha só. Aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, do 9H, tá vendo ali o númerozinho? Que vai até o 9B, tá? Então, aqui, 9H, 8H, né? 7H vai diminuindo, daí chega lá no H, aí nós temos o F, aí nós temos o intermediário entre H e B, que é o HB, e toda a linha B, né? Que vai do B até o 9B, tá? Então, olha só, o que a gente nota aqui de diferente entre esse risco de cada lápis que está aqui, que é o lápis grafite? Gente, a gente nota que o 9H é mais clarinho, mais fininho o traço. E que lá no 9B o traço é bem mais escuro, né? Mais forte. Então, temos diferenças aí entre essas numerações, ok? Olha só a próxima imagem, gente. Na próxima imagem aqui, a gente tem os rabiscos dos lápis ali. 9B, pessoal. Olha só como o 9B é o mais escuro deles, né? E quando vai diminuindo lá os números, vai diminuindo aí a cor, né? A cor vai ficando mais suave, né? Não fica tão escura, vai ficando mais clara, ok? Até chegar lá no 9H, que é bem clarinho. Então, a gente vai entender que, gente, a linha 9B, né? Então, a linha B, né, do B até o 9B, é muito mais utilizado para desenho artístico. Por isso, na sala de aula, o professor de arte solicita para vocês essa linha de lápis aí, linha B, para que vocês façam os desenhos artísticos. E a linha H, o F e a linha H, é mais utilizado para desenhos técnicos, por exemplo, como desenhos de plantas arquitetônicas, ok? Olha só, vamos lá. Aqui nós temos uns exemplos, né, de desenhos feitos com esses lápis da linha B, né? E olhe como ficam interessantes. Então, pessoal, na sala de aula, quando vocês falam assim, eu gosto de fazer desenho preto e branco, professora, e a professora diz assim, então trabalhe as tonalidades do lápis, né? Pega o seu lápis 4B, o seu lápis 6B e trabalha a tonalidade que você consegue, deixar bem clarinho e fazer bem forte. Consegue com esses lápis, ok? E treine esse resultado do desenho, tá? Tentem aplicar lá nos desenhos de vocês vão ver que é bem interessante. Aí, você diz assim, professora, mas tem ali uma partezinha que o desenho parece que está esfumaçado, dá um acabamento muito legal. Como que eu faço isso, professora? Você vai utilizar o esfuminho, tá? É esse lapisinho branco que é feito de um certo tipo de papel enroladinho, que fica aí nesse formato de lápis e que você passa sobre o grafite para dar esse acabamento bem suave, bem esfumaçado. Até na segunda imagem ali do seu lado direito, tem, né, um círculozinho ali que mostra ali, ó, o traço e o esfumaçado a partir do grafite, ok? Então, se você tiver a oportunidade de ter este esfuminho, é bem interessante, tá? Ele é bem legal. Olha só, existe também espessuras do esfuminho. Quanto maior, né, mais grosso o esfuminho, mais espaço você consegue fazer ali mais rápido, ok? Tranquilo, então? Vamos seguir em frente com um exercício para vocês. Olha lá, o lápis grafite é o material mais utilizado para realizarmos desenhos. Existem lápis dos mais macios aos mais duros, cada um utilizado para um tipo de desenho. Qual linha de lápis grafite é mais utilizado para o desenho artístico? Olha só, letra A, linha H, letra B, linha F, letra C, linha B. Responde aí, a gente já volta para ver a resposta correta.
Daí, pessoal, qual a alternativa que é correta? Vamos conferir aqui. Então, olha só, a alternativa correta é a linha B, tá? Lembrando ali que na questão fala de lápis mais macios e lápis mais duros. Gente, a linha B é uma linha que é mais maleável, mais macia, tá? A linha H, ela é mais dura, mais seca, ok? Só para vocês ficarem sabendo. Olha só, última questãozinha da nossa aula de hoje, ok? Olha lá. Como se chama o material que utilizamos para esfumaçar os desenhos feitos com grafite? Qual é o nome deste material que a gente comentou aqui? Que é bem interessante vocês terem aí com vocês. Responde aí, daqui a pouquinho a gente volta para conferir. Daí, pessoal, responderam? Lembraram qual que é esse material? Lembram que é de papel, enroladinho, fica num formato de lápis? Lembram disso? Olha só, então, o material é o esfuminho, ok? E eu trouxe aqui para vocês estas imagens, olha só, ela toda feita ali com lápis grafite, é utilizado o esfuminho, tá? Vocês podem fazer os desenhos, pessoal, com vários lápis, né? Desde o B até o 8B, 9B, 10B, né? Que também já existe. Então, essa linha B vai dar a possibilidade, como vocês viram, do mais claro até o mais escuro, tá? Quanto mais grosso ali o grafite, mais alto o número, mais macio ele é, tá? Então, se você tem esse lápis aí, tenta fazer bem clarinho, vai deixando um pouco mais escuro no seu traçado, até ficar bem escuro para você ver que com um único lápis a gente tem possibilidade de fazer tons, tá? Mas imagine a possibilidade que a gente tem com vários, né? Se nós tivermos aí essa coleção completa de lápis, ok? E outra coisa que eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que você aí em casa está pensando assim, professora, eu não consigo fazer a linha bem fraquinha, leve. Ó, a prof tá aqui, ó. Não pega o lápis aqui na pontinha, tá? Tenta começar a pegar o lápis na outra extremidade, que você não vai firmar tanto. Daí você vai treinando e uma hora você consegue pegar o lápis normalmente, sem forçá-lo. Ok? Bem tranquilo? Foi boa essa aula, né? Passou super rápido, não passou? Então, gente, agora eu me despeço de vocês, agradeço a presença de todos. Não esqueçam de entrar na sala de aula do Classroom. Beleza? E a gente se vê na próxima aula. Se cuidem, tá? Super beijo!